Quem achou Atos capítulo 2, diga glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Vamos ler aí, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é verdade, que é vida, que é orientação, que é direção. Nos ensina, nos instrui, nos quebranta, nos faz perceber o teor da tua palavra, a profundidade da tua vontade, a grandeza da tua escritura sagrada aos nossos corações, e nos permite viver, lutar aquilo que é referência do teu querer para nós, como corpo, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse pequeno trecho das Escrituras reflete a conduta da igreja que nós costumamos chamar de igreja primitiva. Se você perguntar para mim, pastor, qual é o livro da Bíblia que mais chamou a sua atenção quando você leu pela primeira vez? Cada um tem o seu livro, eu acredito. Cada um tem aquele texto, né, ainda que todos sejam essenciais, sejam importantes e sejam a verdade, sejam a palavra de Deus. Em algum momento a gente se identifica, né, com determinados textos. E no meu caso particular, o livro que mais chamou a minha atenção da Bíblia foi o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E na época eu estava fazendo a minha primeira leitura de ordem sequencial. Eu comecei lendo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E quando eu cheguei em Atos, eu comecei a ler a postura, a conduta, o jeito, como que a igreja, a primeira igreja é a igreja em Jerusalém, irmãos. Às vezes se falam outras coisas, mas a primeira igreja que surgiu na história é a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva. É a igreja de Atos dos Apóstolos. Aqui na ocasião, o Pentecostes já tinha acontecido. O que era o Pentecostes? Era aquele derramar da promessa de Deus, de Ageu, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. A promessa de Ageu se cumpre, onde estavam todos reunidos no cenáculo, línguas como de fogo, repartidas, e ali todos começam a falar em outras línguas estranhas, e o povo que estava vendo aquela rapaziada, aqueles crentes ali, olhava para eles e falava, esse povo está tudo bêbado. E encheram a cara, está todo mundo embriagado, porque era uma euforia tão grande, era uma loucura tão grande, aquele povo cheio do Espírito Santo. E de repente ali se levanta Pedro, o apóstolo Pedro, e começa a fazer um discurso em praça pública no meio de uma multidão. Ele diz assim, olha gente, esse povo que vocês estão vendo aqui não estão bêbados não, agora é o início do dia, como é que poderiam estar bêbados? Mas é porque a promessa se cumpre, o Espírito é derramado, e ele discorre sobre o Evangelho, prega Jesus, e naquele discurso inflamado, poderoso, de um apóstolo, diga de passagem, o apóstolo Pedro, esse mesmo Pedro que outro dia
tinha negado Jesus. Quando uma moça, uma doméstica chega e confronta Pedro, você é um deles. Você é um deles. Ele fala, de jeito nenhum, não conheço esse cara não. Pedro se acovarda e nega Jesus. Esse mesmo Pedro que nega Jesus, com medo, em poucos dias, quando é cheio do Espírito Santo, sai na rua pregando Jesus sem medo, com toda a ousadia, com toda a coragem, com todo o poder. E a palavra de Deus diz que naquele discurso, 3.000 pessoas aceitaram o testemunho da palavra, creram em Jesus e foram todos batizados nas águas. Olha que loucura, irmãos. Já pensou a gente fazer um culto e batizar 3.000 pessoas? Vai ficar 3 dias aqui batizando as 3.000 pessoas. Foi um avivamento, foi uma coisa incrível. E aquela rapaziada, aqueles 3.000 batizados, estavam ali constituindo a primeira igreja neotestamentária, a primeira igreja de Jerusalém, a igreja do Senhor, pura, santa, com testemunho vivo de gente que viu Jesus sendo morto e ressuscitou dos mortos. A coisa era muito intensa, a fé era muito intensa. Quem estava ali, nada mais menos que os apóstolos que viram Jesus, que andaram com ele, que viveram com ele, que ouviram seus ensinos, ouviram sua palavra, que receberam a promessa, e que naquele momento viram o Senhor subindo para o céu, ressuscitado. Ou seja, era uma loucura, era uma euforia completa, não existia mais futuro, não existia mais presente, não existia mais passado, não existia nada, era só Jesus, era a causa da vida, era a causa da morte, era a causa de tudo. Nessa euforia, nessa alegria, nessa intensidade, nesse poder, essa igreja se levanta. E essa igreja se levanta de uma forma lindíssima. E é nisso que me chama a atenção até hoje. É nisso que eu realmente sinto por dentro, queimando dentro do meu coração. E se eu tenho um desejo pessoal na minha vida, um desejo meu, Gustavo, é fazer com que essa igreja seja uma igreja assim. Eu sei que é difícil, né, por conta das condições, testemunhas oculares, né, pessoas que eram ali os apóstolos ungidos do Senhor, mas eu creio, irmãos, eu creio nisso daqui, eu creio nesse texto, eu creio nessa forma de ser igreja, eu creio nisso. Para mim, igreja é isso, o resto é papo furado. Isso é igreja. Isso é igreja. Esse é o desejo pessoal, eu creio que não é só meu, é o desejo de Deus, que isso ocorra, que isso aconteça. E a cada dia que passa, o que a gente vê é a igreja se tornando cada vez mais institucionalizada. Nada contra instituição. Para que a gente funcione, precisamos de um CNPJ, precisamos de um contador, precisamos disso, daquilo outro. Mas, isso são protocolos do governo. Protocolos para que a gente fique legal. Mas a igreja tem se institucionalizado demais. Ela virou uma instituição. E a igreja que eu creio é essa igreja viva. A igreja viva. Nós temos que lutar contra essa instituição e mantê-la viva. Agora isso depende de mim, isso depende de todos nós. Isso depende da gente. Depende da gente primeiro crer na palavra de Deus. Em segundo lugar, essa fé precisa converter em prática, em atitude, em ações. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, em nome de Jesus, para que esse Espírito, no mínimo, incomode você de uma forma que isso possa provocar mudanças no seu coração. E quem sabe, se nós aqui hoje não podemos sonhar juntos com esse ideal de igreja, com esse ideal de ministério, com esse ideal de forma de viver, de conduta, em nome de Jesus. A primeira característica que nós listamos nesse texto é a perseverança. Diga perseverança. Diga perseverança. Perseverança. Persevera mais uma vez e fala perseverança. Irmãos, a igreja de Cristo é perseverante. Sabe por quê? Porque ela tem uma convicção
que é inexplicável. Ela não é baseada em estruturas lógicas. Tem muita gente buscando Cristo em lógica. Eu vou dizer, você não vai encontrar Cristo em lógica. Você não vai encontrar Cristo em lógica, isso é coisa do Espírito. O Espírito Santo traz uma convicção dentro de você que nem eu, nem qualquer pastor desse planeta, qualquer homem, seja lá quem for, é capaz de provocar. O chamado de Cristo em nossas vidas é algo muito pessoal. Ou Ele te chama, ou Ele não te chama. Ou você é dele, ou você não é dele. Irmãos, eu sinto muito, mas é isso que a Bíblia diz. Uns não são de Cristo. Está escrito, irmãos. Por mais louco que isso pareça, por mais estranho que isso soe aos nossos olhos, a grande verdade é que uns são e outros não. Uns são chamados, na verdade, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, às vezes, irmão, nosso papel como líder, como cristão, como pastor, é insistir, é perseverar, é orar, é jejuar, é interceder, mas nós não sabemos o futuro de ninguém. Eu não tenho condição de saber quem é salvo e quem não é, não tenho. Então, nós temos que continuar prosseguindo, perseverando, crendo. E a igreja, ela é perseverante porque ela tem algo dentro dela que a convida, que a chama, que a faz se arrepender, que pode até num período, num momento, estar um pouco enfraquecida, um pouco fraca, um pouco abatida, mas ela não consegue negar suas raízes. Olha, irmãos, eu vou dizer um negócio aqui como pastor, confissão de pastor, não se escandalize comigo, mas tem momentos que passa na mente da gente uma vontade de desistir de tudo, irmão. É sério, confissões de um pastor. Né? Essa situação passa por nós, passa por dentro. Agora eu vou dizer um negócio. Quando eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, eu falo, não tem jeito. Eu vou fazer o que da minha vida? A única coisa que eu amo é isso. Eu só gosto disso. E olha que eu podia fazer muita coisa, irmão. Eu tinha uma carreira aí na área de informática que podia ser muito boa, muito promissora. Né? E tem uma galera aí que começou comigo que está longe, está se dando muito bem. Agora, para quê? Para quê? Depois que eu descobri a verdade, eu entendi que só existe um caminho, uma verdade, uma vida. E o resto é apenas um passatempo para a minha eternidade. E por mais que existam, às vezes, tentações na mente que digam, para, não precisa disso. Rapaz, existe uma coisa interior que fala assim, não, vai, continua, vai, se esfola mesmo, se arrebenta. Sofre pelo meu nome, porque isso é bom. E eu digo, vamos embora, vamos continuar, vamos prosseguir, vamos continuar servindo. Não tem jeito não, é para sofrer com Cristo, vamos sofrer com Cristo. É para se alegrar com Cristo, vamos se alegrar com Cristo. Mas vamos ser com Ele, o tempo todo com Ele sempre. Seja lá o que Ele quer de mim, que Ele faça de mim o que Ele quiser. Eu aprendi uma coisa, na vida cristã existem 3 fases, 3 estágios básicos na nossa vida. A primeira delas, tudo é alegria, tudo é a bênção de Deus, tudo é novidade, tudo é aquela coisa nova, a paz de Deus, a alegria, as promessas. Na segunda fase, nós já centrados, amadurecendo, crescendo, dizemos, Deus, abençoe esse projeto, abençoe essa estrutura, abençoe o que eu estou fazendo, abençoe a obra das minhas mãos, glória a Deus. E a terceira fase, que eu considero fase de maturidade espiritual, Deus, eu não quero saber de nada, eu quero fazer a tua vontade, vamos embora fazer a tua vontade, o que for tua vontade eu estou aqui e faço. E ponto final. Essa para mim é o estágio final da maturidade, é quando a gente já não vive, mas Cristo vive em nós. E a perseverança nasce disso. Só que essa igreja perseverava, como diz o texto, em 4 coisas. Diga, eles perseveravam em 4 coisas. Quais são elas? A primeira delas, eles perseveravam na doutrina, diga doutrina. Segundo, eles perseveravam na comunhão, diga comunhão. Diga, eles perseveravam no partir do pão, diga partir do pão. E diga, eles perseveravam nas orações, diga orações. Mais forte, orações. Orações, diga orações. Glória a Deus.
Primeiro, doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Quarto, orações. Resumidamente, irmão, não preciso dizer muito sobre isso. O que é doutrina? Doutrina é ensino, é palavra, é Bíblia, é Escritura. Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um homem espiritual não sobrevive sem palavra. Quer ser forte, quer ser firme, quer ser vencedor, palavra na tua cabeça. Enche a tua cabeça com a palavra de Deus, irmãos. Destrói essa Bíblia, come ela inteira. Aprende as promessas, recita os versículos, aplica na sua vida, injeta na sua veia, faz uma lavagem cerebral com a palavra de Deus. Você vai se tornar um vencedor, não tem jeito. Não tem jeito. A palavra de Deus representa o pensamento de Deus, a ideia de Deus, a vontade de Deus, o sentir de Deus, o coração de Deus, o querer de Deus. A palavra de Deus é Deus. E a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne. A palavra se materializa. A palavra se incorpora na figura de um indivíduo, de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Isso significa que se você ama a Deus, você ama a sua palavra. Se você ama a Deus, você persevera na sã doutrina. Irmãos, tem muita heresia aí fora. A sã doutrina está em falência. A gente ouve tanta coisa absurda por aí. Mas eu digo o seguinte: quer ser estável, quer ser crente, quer ser de Deus, quer ter vitória, palavra, irmãos. Eu vou saber o seu futuro baseado naquilo que você respeita acerca da palavra. O seu futuro está escrito. E não é na palma da mão, não. Não é nas estrelas, não é no horóscopo. Tem gente que ainda consulta um horóscopo gospel, abre uma Bíbliazinha e pega uma promessa. Eu vou dizer, irmão, em nome de Jesus, o seu destino, ele está firmado nas Escrituras Sagradas. O quanto você conhece da palavra e pratica, define o teu futuro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vier a turbulência, seja lá o que for, não vai cair, vai continuar de pé em nome de Jesus. Quantos creem o seu futuro está na palavra? Digo, o meu futuro está na palavra de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O seu futuro está na palavra de Deus, na palavra e na prática dela. Se você não praticar, irmão, pode consultar todos os bruxos do planeta, não vai resolver nada, irmão. Não adianta. Luta, trabalha, não serve para nada isso. A sua vida está na palavra. Respeite-a, que você vai ter o respeito do Senhor. Segundo, aquele povo perseverava na comunhão. Diga comunhão. Diga comunhão. Diga comunhão. Diga, eu tenho que estar junto. Eu preciso estar junto. Eu tenho que estar junto. Eu preciso estar junto. É, irmão, precisa. Esse negócio de crente sozinho não existe. Como disse Padre Quevedo, não existe. Não existe mãozinha da família Adams solta por aí. Corpo é corpo. Corpo é corpo. E corpo está junto. Nós somos membros uns dos outros. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sou membro teu e você é membro meu. E nós estamos juntos e misturados. Junto e misturado. Irmãos, junto e misturado. Né? Uma coisa que eu aprendi... Não, deixa para lá, esquece isso. Eu ia falar uma bobagem aqui. Deixa para outro dia. Irmãos, cristianismo... Telecristianismo não existe, irmão. Telecristianismo. Hoje em dia isso é igreja virtual. Né? A igreja virtual é a igreja que você está na sua casa, você liga a televisão e vamos congregar. Né? E ouvi uma mensagem. Irmãos, cristianismo é muito mais do que um simples ensino bíblico televisivo. Ele envolve atrito. Cristianismo é atrito, é comunhão, é suor, é baba, é cheiro, é aperto, é uma esfregação bíblica
de gente misturada com gente. É mão na lama, no lodo, e você é barro. Mete a mão no lodo, mete a mão no barro, mete a mão na lama. Evangelho é evangelho de lama. Evangelho é evangelho de lodo. Evangelho é evangelho de contato, de comunhão, de estar junto. Porque é impossível amar sem estar junto. Quem ama, está junto. E o princípio do evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas, por isso você está junto de Deus. E amar ao próximo como a ti. Amar a quem? A quem? Quem está próximo de você aí agora? Tem muita gente próximo? Você está próximo? Tem muita gente? Tem pouca gente próximo? Olha, irmão, eu vou dizer um negócio. Evangelho de verdade tem proximidade. O resto é papo furado. Amor. Amor. Evangelho sem amor é uma filosofia. Só. E filosofia por filosofia tem muitas boas por aí. Queridos, perseverar na comunhão é essencial para o seu desenvolvimento. Maturidade espiritual envolve relacionamento. Eu tenho certeza que aqui, nesse lugar, tem muita gente boa, talentosa. Muita gente que bate um bolão sozinho. Só não sabe entrar no time. Não sabe. Tem muita gente talentosa, mas é o tipo de cara que não toca a bola para ninguém. O evangelho, você precisa aprender a tocar a bola para os outros. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Perseverar na comunhão significa, sabe o quê? Esforço. Diga para a pessoa que está do seu lado, se esforce. Baixa a tua bola. Seja mais humilde. Perdoe mais as pessoas. Melhor, perdoe todas as pessoas. Oh, glória. Quantos podem dizer glória a Deus? Partir do pão, irmãos, isso significa uma comunhão mais profunda com Deus. Hoje nós estamos celebrando uma comunhão mais profunda, a Santa Ceia do Senhor. E nós perseveramos na Santa Ceia. Queridos, eu vou dizer um negócio sobre a Santa Ceia aqui agora em nome de Jesus. Só coloca um pouquinho mais baixinho, irmão. Só um pouquinho mais baixinho. Sobre a Santa Ceia do Senhor. Tem muito crente que pensa que está em pecado e não vai tomar ceia. Eu já vi tanto isso, pelo amor de Deus. Tanto. Estou em pecado. Não posso tomar a ceia. Estou em pecado. Pecado é não tomar a ceia, irmão. Pecado é não ter comunhão com Deus. Pecado é dizer assim, eu não sou digno da mesa do Senhor. Irmãos, e desde quando você foi algum dia e será digno? Você acha que vai ser algum dia digno? Tem alguém digno aí? Eu não sou digno de nada de Deus. Meu irmão, eu vou dizer aqui que eu mereço aqui para vocês, em nome de Jesus, com todo carinho, o que eu mereço é ir para o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Mas pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Eu não sou digno. Eu vi um pastor que está me inspirando. Ele colocou na porta da igreja dele o seguinte: proibido pessoas perfeitas. Eu falei, yes, glória a Deus. A gente podia colocar uma placa dessa ali na porta: proibido pessoas perfeitas. Se você for perfeito, some daqui, irmão, porque é proibido. Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. A igreja do Senhor é isso. É graça. É graça para quem precisa dela. Porque quem acha que não precisa dela, se torna frio, se torna morno, se torna orgulhoso e não usufrui do amor de Deus na sua vida. Perseverar no partir do pão significa o seguinte: quem sou eu para comer o pão sozinho? Eu tenho que partir o pão que Ele deu para mim, e eu reparto ele com os meus irmãos. A minha vida, ao partir do pão, significa servir aos irmãos. Servir aos irmãos. Diga: servir os irmãos. Servir uns aos outros.
Diga: servo, servo, servo. O maior título que um homem pode conquistar nessa terra é o título de servo. Não é o título de pastor, não é o título de bispo, não é o título de cardeal, de arcebispo, de papa, é o título de servo. Moisés, grande homem de Deus, Deus chamava meu servo Moisés. Meu servo Moisés. Servo é o maior título que um homem pode ter na terra. Jesus disse: se alguém quer ser grande, seja esse que sirva a todos. Irmão, você está servindo as pessoas? Você está servindo os seus irmãos? Você está ajudando alguém? Você está ajudando alguém? Você está servindo as pessoas? O evangelho é servir. Persevere no servir, persevere no ajudar. Ajude as pessoas, ajude uns aos outros, e não espere nada em troca. Nada. E por fim, eles perseveravam nas orações. Eita, rapaz. Se a gente fizer uma enquete, 90% da igreja não ora 1 hora por dia. Não ora. Eu não sei se 90 é muito, se 10% é muito, acho que até menos. Não ora. Perseverar nas orações. Isso aqui inclui o seu devocional. Quando você entra no seu quarto e ora, e chora, e se quebranta. Você fecha ali a porta do seu quarto, a porta do seu carro. Isso é um perigo. E às vezes eu tenho feito muito isso. Eu tomo todas as multas possíveis, eu entro no êxtase, na presença de Deus. E aquele momento seu de intimidade, aquele momento que é só teu Deus, o teu Pai, o amor da tua vida, o Senhor Jesus, aquele que não pode separar de você nunca, jamais. É gostoso estar com Jesus, é gostoso estar com Deus, é gostoso estar com o Pai. Mas perseverar nas orações não é só a sua oração individual, é orar também como corpo, como igreja, orar com os irmãos, estar juntos em oração. Existe um poder na oração coletiva e na concordância que é muito forte. Eu vou dizer um negócio, irmãos. Tudo que se chama igreja tem a ver com estar juntos. Tudo que se chama igreja significa estar juntos. E existe um poder no estar juntos. Existe um poder. Existe uma coisa magnífica no estar juntos. Talvez você não saiba disso. Talvez você não entenda isso. Mas a palavra de Deus diz que é quando o povo se ajunta na congregação dos santos, que ali é determinada a sua bênção eternamente. Existe um óleo que desce da cabeça de Arão e que desce pela barba, depois pelas vestes e derrama para o chão. Esse óleo vem descendo no alto do corpo e é derramado por todo o corpo. Esse óleo, essa unção, ela só pode ser encontrada no ajuntamento, na congregação. E a Bíblia ainda diz que não é só a grande congregação, mas outros ajuntamentos. Se você estiver com duas pessoas reunidas em nome dele, ele está presente. Por que não uma? Por que duas em diante? Porque quando houverem duas, ali já temos uma igreja. Quando estiverem duas, já temos uma igreja. Onde existem duas pessoas, já existe um corpo, já existe uma igreja, já tem Jesus, já tem o cabeça. Por isso a necessidade do estar junto, do perseverar. E não apenas isso, eram unânimes. Existia uma unanimidade naquela igreja. Irmãos, perceba as características desse povo. Primeiro deles, temor. Diga temor. Segundo, tinham tudo em comum. Diga tudo em comum. Terceiro, ajudavam as necessidades uns dos outros. Diga necessidades. Eles tinham unanimidade no templo e nas casas. Diga unanimidade no templo e nas casas. Diga unanimidade no templo e nas casas. Diga unanimidade no templo e nas casas. A igreja tinha unanimidade
O que é unanimidade? Significa todo mundo. Todo mundo. E não era obrigado não. Era por pura unanimidade. Irmãos, havia temor. E por isso milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Tinha temor. Sabe o que é temor, irmão? É uma coisa que está cada dia mais em falência no nosso meio. As pessoas são irreverentes. As pessoas são críticas. As pessoas são donas da verdade. As pessoas não respeitam umas às outras. E se elas não respeitam o pai espiritual, a autoridade apostólica que foi estabelecida sobre a vida dela, ela não receberá milagres. Pastor, de onde você tirou essa heresia? A palavra de Deus diz: se você receber um profeta na qualidade de profeta, você receberá galardão de profeta. Se você receber alguém, um amigo na qualidade de amigo, você receberá galardão de amigo. Eu sei que eu sou uma pessoa amiga, mas tem hora que você não precisa de um amigo, você precisa de um profeta. E aí, se a gente trouxer um cara aqui da Coreia do Sul, o cara chega aqui e o pessoal fala: profeta, e recebe milagres. Mas quando é rapaziada de casa, né, chega aqui: e aí, brother? E aí? E não respeita, não recebe galardão nenhum. Jesus falou: não há profeta com honra senão na sua própria casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres na casa dele. Jesus não pôde fazer milagre na cidade onde ele nasceu, porque a rapaziada conhecia Jesus, conhecia a família, sabia que o pai dele era ali da carpintaria, ali da esquina. Jesus não teve muito milagre ali, o negócio foi fraco. Cultivar temor, respeito, é uma opção de fé. Diga: cultivar temor é uma opção de fé. Isso não significa que você está dando a alguém algo que ela não mereça ter. Isso significa que você está considerando ela como um porta-voz de Deus na sua vida, naquele momento. E eu vou dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, com todo carinho, com todo respeito. Você pode receber milagre nesse momento, agora mesmo, da pessoa que está aí do seu lado. Olhe para ela. Você consegue ver um profeta do seu lado? Tem profeta aí do seu lado? Tem gente que precisa ir longe para consultar profeta, né? O profeta está sentado do teu lado. Tem gente que vai longe, o profeta está aí do seu lado. Agora, você vai respeitar esse profeta? Você vai ter temor? Porque se você tiver, você vai ser muito abençoado. Muito abençoado. Vai receber muitos milagres. Se for palavra de Deus, irmão, creia, porque é de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Sinais, prodígios. Eles tinham tudo em comum. Isso significa que existia um pensamento comum, existia uma atividade comum, existia um sonho comum, existia algo comum que tomava conta daquela igreja. Irmãos, um só coração, uma só fé, um só desejo, uma única visão, um desejo enorme de marchar juntos. Porque, vou dizer uma coisa, juntos é a vontade de Deus para você. Juntos é o que Deus tem escolhido para a sua igreja, em nome de Jesus. E olha que coisa interessante. Num ambiente de perseverança, de luta, de palavra, de doutrina, de comunhão, de partilhar pão, de servir, de orar juntos, de temor, de respeito mútuo e de senso comum e de apoio às necessidades uns dos outros. E eu quero animar os irmãos a continuarem trazendo suas cestas. Tem uma aqui, tem duas aqui. Não pare.
Nós temos que ensinar nas nossas células a continuar semeando. Eu sonho com um dia em que 500 células vão trazer 500 cestas e nós vamos visitar 500 famílias carentes em nome de Jesus, para levar o alimento e para levar também a palavra de Deus. Eu sonho com esse dia e você vai ser esse líder em nome de Jesus. Olhe para ele, aponte o dedo, diga: você vai ser esse líder em nome de Jesus, queira você ou não. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Havia alegria, havia singeleza. Irmãos, o povo mais feliz da terra é o povo que faz a vontade de Deus. Quer ver um povo triste? É um povo que não faz a vontade de Deus. Quer ter alegria? Faz a vontade de Deus. O carnaval, você precisa de alguma coisa para poder ficar feliz. Nas festinhas, quando passa, acaba tudo. Mas a alegria do Senhor, ela permanece no nosso coração. Alegria e singeleza, sabe por quê? Porque o povo de Deus é simples. Não precisa